nações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 111 do DOCAT. Essa é a última pergunta do capítulo 4, que é justamente o capítulo que trata sobre os princípios da doutrina social da Igreja. E a pergunta número 111. Por que é que não basta a simples justiça? E a resposta do DOCAT. A caridade é mais do que a justiça, porque é paciente e benigna. 1 Coríntios 13. À justiça é necessário acrescentar a misericórdia, ou seja, a compaixão para que se proceda humanamente na sociedade. Para a coexistência social, a justiça legal pode ainda menos do que a justiça social, porque nenhuma legislação pode produzir a benevolência mútua das pessoas. A justiça legal apenas pode punir violações contra a dignidade humana, mas não cria nada de positivo. A caridade social liberta forças criativas para o bem comum, ou seja, para o bem-estar total de todos os homens. Trata-se de estruturas justas que deixam espaço para a misericórdia. Todavia, a justiça é algo que a misericórdia não pode ser. Uma exigência moral fundamental. A caridade pode apenas apelar-se. A justiça pode exigir-se. Então, o DOCAT aqui, nessa como que finalização dessa parte que está tratando justamente sobre os princípios da doutrina social e alguns valores fundamentais nisso, valores fundamentais para o princípio da doutrina social, nos traz aqui, nessa conclusão do capítulo, essa questão da justiça. Então, a gente entender que, como a gente vai falando, que só a justiça não vai resolver as questões. Pelo contrário, a justiça mal aplicada, muitas vezes, gera mais distorções ainda. Simplesmente esse entendimento da lei que está no papel, essa justiça legalista, muitas vezes pode gerar mais distorções. Tem uma frase que diz justamente aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ou seja, só com a lei eu sou capaz de prejudicar as pessoas. E a gente vê isso que o próprio Jesus Cristo foi condenado na prática da lei judaica. Ou seja, na verdade, no entendimento daqueles sacerdotes, dos doutores da lei, interpretaram a lei daquela forma e condenaram Jesus Cristo. Então, a gente vê que a lei judaica virou simplesmente um legalismo para beneficiar aquele próprio grupo. E é esse cuidado que a gente tem que ter, dessa justiça legalista que muitas vezes quer só beneficiar o próprio grupo. Por isso que essa necessidade da caridade, por isso que vai falar que nem sempre só basta a justiça. Então tem que haver também essa caridade, essa solidariedade da gente sair muitas vezes de nós mesmos e buscar também o direito do outro. Porque se eu ficar só para garantir o meu direito, o direito do meu grupo, viver só nisso, então a gente vai criar uma sociedade cada vez mais desigual. Então é necessário também esse sair de si para buscar o outro, para buscar a necessidade do outro, os direitos do outro também, para que a gente possa promover isso. O que também aqui está chamando de direito social. Então, que também as pessoas, a gente possa ver numa sociedade que os outros grupos também têm direitos e que devem ser resguardados e, como eu já tenho falado, estão até inclusive lá na Constituição. Então, também como sociedade, nós temos que trabalhar essa questão dos direitos que todos têm, que são direitos básicos para a dignidade da pessoa humana, para que todos possam viver dignamente e de acordo com o bem comum, certo? Mas é bastante interessante porque o DOCAT encerra essa questão dizendo, olha, mas a caridade muitas vezes também não vai resolver, porque a caridade só existe de nós a boa vontade, nem todas as pessoas têm a boa vontade. Então, caridade, a gente pode fazer de acordo com a nossa boa vontade, mas a justiça é algo que é exigido de todos, especialmente daqueles que têm a condição de fazer. Então,
É necessário colocar essas coisas no papel, esses direitos fundamentais no papel, para que isso possa ser exigido da sociedade como um todo, e especialmente dos governantes, e aqueles grupos que se foram prejudicados ao longo do processo histórico devem ter também a sua reparação, devem ter alguma forma de compensação para que eles possam ter também acesso aos bens e direitos que os outros grupos mais privilegiados sempre tiveram. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Sal